Primeira fase, século XV a XVIII. Segunda fase, 18 a 19. Terceira fase, 19 até a década de 70. Quarta fase, década de 70 até agora, tá? Até hoje, agora, esse momento que você está vendo esse vídeo topzinho maravilhoso. Foi? Bom, legal, já entendeu isso. Segunda coisa que eu preciso já deixar delimitado para você entender esse processo é o seguinte, ó, pensa comigo. O capitalismo, ele tem sim a presença do Estado ao longo da sua história. Show? E você vai observar o seguinte, tem um determinado momento da história do sistema capitalista onde o Estado ele é muito forte na regulamentação da política e da economia, tá? O Estado é sinistrão, é brabão mesmo, é muito forte. Bota o Hulk aqui, eu e o Hulk, vai. Estado forte, ó, legal? Sendo que tem um outro momento aí da história do capitalismo onde o Estado ele não é bem-vindo não, tá? Eu quero o Estado mínimo, eu quero o Estado bem fraquinho. Coloca o Homem-Formiga bem pequenininho aqui, ó, Homem-Formiga aqui, ó, Estado mínimo, tá? Estado formiguinha e o Estado grande, Estado forte, Hulk. Show? Beleza? Então, a partir dessa compreensão de caminho, você vai observar e identificar em qual fase o Estado é forte e em qual fase o Estado é mínimo, bem pequenininho aqui. Ai, opa! Voltamos, tá? Gente, observa aqui. A primeira fase do sistema capitalista é conhecida como fase comercial ou mercantilista. É aquele momento das grandes navegações. E se eu estou falando em grandes navegações, eu estou falando de quem? De europeus se lançando, né? Mar afora, descobrindo novos territórios. Para! O europeu, agora o português, descobriu o Brasil, né? Essa é a história que ele quer que você acredite, beleza? O Brasil já existia, o Brasil já existia há muito tempo. Ele só ficou perdidão e chegou aqui no paraíso, coisa linda que é o nosso país, tá? Fato é, gente, que você tem sim essas grandes navegações aí, ó, partindo da Europa em busca de novos territórios, em busca de novas conquistas. E você não pode esquecer que tem um conceito dentro da geografia que é território. Se você está perdidão, dá uma olhada aqui, ó. Clica nesse card para você conhecer o conceito de território. Não vacila, tá? Território, você precisa conhecer esse conceito. E você sabe que território significa o quê? Poder. Show de bola? Logicamente, aqui nós iremos estabelecer um momento muito importante também de um chamado pacto, colonial, não é isso? Você tem a metrópole e tem a colônia. Exemplo, Brasil, Portugal. Portugal é sua metrópole e Brasil a sua colônia. Pacto colonial, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Bom, você tem nesse momento aqui também o Estado absoluto, o Estado manda em tudo e você tem essa figura marcante que é o rei. Então o rei, ele vai monopolizar todas as relações comerciais. Logicamente, dentro do mercantilismo, você tem uma doutrina econômica chamada metalismo. Show de bola? Então, nesse momento aqui, você tem um Estado forte, regrando a economia, falando o que tem que produzir, o que não tem que produzir, a quantidade, para onde vai vender, para onde não vai vender, cobrando impostos. Você não tem aí uma grande ascensão da burguesia. Por quê? Porque tudo passa pela mão do Estado, tá? E com o passar do tempo, isso vai causando uma insatisfação que você vai ver ela estourando aqui na segunda fase. Até aí tranquilo? Legal. Metalismo, uma das características principais do metalismo aqui na primeira fase é acúmulo de riqueza, ouro, legal? O protecionismo, uma balança comercial favorável e, logicamente, o monopólio. O Estado é fortão, o Estado é Hulk, o Estado manda em tudo, beleza? Bom, avançamos no tempo, a segunda fase do capitalismo é a fase industrial. Logicamente, se eu estou falando de indústria, eu estou falando de revoluções industriais. E aí, gente, eu tenho a primeira revolução aqui, eu tenho a segunda revolução aqui, que interessante. Se você precisa de aula sobre revolução industrial, você está no lugar certo. Clica aqui nesse card que você vai ter acesso às nossas aulas sobre revoluções industriais. Fato é que a primeira revolução industrial ela vai ser de fato na Europa e aí você começa a verificar a burguesia não gostando mais dessa forte intervenção do Estado. Lembra que esse momento aqui
vai ocorrer as ideias liberais. A burguesia vai lutar por uma liberdade política e, consequentemente, também uma liberdade econômica. Ou seja, nós queremos que o Estado não regre a economia. Nós não queremos o rei ditando regras, falando o que tem que ser, o que não tem que ser. Isso tem que acabar. O Estado absolutista está com seus dias contados. Nós queremos sim ter as nossas fábricas, produzir, gerar emprego, tá? É aqui que, por exemplo, você vai ter o marco da divisão de classes. Você vai ter aí, logicamente, ou você é patrão ou você é o quê? Funcionário. Sou patrão, não funcionário. Tinha uma música assim, eu não lembro. Deixa pra lá. Olha só, então você tem aí a burguesia, que é detentora dos meios de produção, e você tem quem? O proletariado, que vende a sua força de trabalho, legal? Quem vai fazer um estudo bem profundo sobre isso vai ser o papaizito Karl Marx, aqui ó, Karl Marx, né? Bom, você gostando ou não, ele trouxe uma grande contribuição para a compreensão do sistema capitalista também. Beijo, Karl! Olha só, outra questão importante que vai aparecer aqui pra gente é o liberalismo, com Adam Smith. Adam, vem pra cá! Esse é o Adam Smith, tá? Esse cara ele vai escrever um livro muito importante chamado A Riqueza das Nações. Bom, obrigado! Onde ele vai falar assim, olha só, o Estado ele tem que ser mínimo para a gente conseguir desenvolver e ser uma nação rica. O Estado não pode regular a economia. Nós temos que adotar a lei de mercado. E a lei de mercado vai trabalhar com a ideia de oferta e demanda, oferta e demanda, beleza? Não esquece disso. As ideias do liberalismo nascerão aqui nesse contexto de segunda fase, tá? A fase industrial. Beleza? Show de bola? Podemos avançar? Lindo de bonito. Vem pra cá. A terceira fase é a fase monopolista. Século XIX até a década de 70. Bom, nesse momento você observa algumas empresas já exercendo monopólio, uma única empresa dominando todo um determinado segmento. E você também começa a observar o oligopólio, um pequeno conjunto de empresas dominando um determinado setor. Quer ver só? Aqui no Brasil nós temos aí um oligopólio das empresas de telefonia, né? Aí você tem basicamente Vivo, Claro, TIM, Nextel, Oi. A Oi tá com uns probleminhas aí, mas vai dar tudo certo, tá? Beleza? Então, um oligopólio, gente. Mais de 200 milhões de brasileiros, só 5 empresas mesmo? Por que não tem umas 70 logo, tá? Porque, logicamente, o Estado ele ainda regula, de certa forma, a nossa economia, beleza? Então, práticas de monopólio e oligopólio. Sendo que, nesse momento, nós iremos enfrentar crises. Primeira crise que o capitalismo vai sofrer no século XX é a Primeira Guerra Mundial. Depois eu tenho uma segunda grande crise e essa realmente abalou a estrutura. Essa ideia de Estado mínimo aqui, ó, do liberalismo, ela vai sofrer um grande baque, uma grande porrada na década de 20, em específico em 1929. Nós temos a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de New York. Coisa linda, maravilhosa. Fato é que a década de 30 vai ser marcada por esse sistema aqui, a doutrina econômica chamada keynesianismo. Para tudo, John Keynes, ele era a favor do capitalismo. Ele não era socialista, as suas ideias não eram socialistas. Cuidado! Ele só fez uma análise na seguinte questão: o sistema capitalista é top, sendo que em momentos de crise, o Estado ele tem que fazer a sua intervenção. O Estado ele tem que ser forte novamente. Então, ó, Estado forte, Estado mínimo, fraquinho. De novo, Estado forte. Por que, Rodrigo? Porque eu estou vivenciando uma crise. Então, na década de 30 vai ser adotada a doutrina econômica keynesianista, ou o keynesianismo, nos Estados Unidos, pelo presidente Roosevelt, beleza? O Estado interventor, o Estado cuidando da economia, o Estado de bem-estar social, Estado fortão, bonitão, vem pra cá, lembrando que não tem nada a ver com socialismo. Cuidado para você não se perder nesse momento. Quarta fase, não mais e nem menos importante, quarta fase é o financeiro informacional. Eu estou falando de revolução técnico-científica, informacional, década de 70 em diante.
o capitalismo também vai sofrer com crise do petróleo 73, 79. E aquele Estado interventor, fortão, cuidando de tudo, ele vai ter uma grande dificuldade e ainda fazer a sua intervenção ser muito forte, cuidar do bem-estar social, com a crise do petróleo. Logicamente, ela vai afetar os Estados Unidos, né? Esse que é um grande importador de petróleo, e eu tenho que repensar o modelo keynesianismo. E nessa lógica de repensar esse Estado forte, o que eu quero de novo? O Estado mínimo. Ah, é só o Estado mínimo, beleza? Desculpa por isso. O Estado mínimo ele vai vir com a perspectiva do neoliberalismo. Opa, uma nova leitura do liberalismo de Adam Smith, o papacito Adam Smith aqui, ó, da segunda fase. O neoliberalismo, logicamente, ele prevê a desregulamentação da economia, um sistema aí de privatizações, né? Eu quero um Estado mínimo. O Estado cuida da segurança, de algumas leis básicas para a soberania nacional e deixa a economia fluir solta, tá? Deixa a economia aqui, ó. Deixa a economia rolar, deixa ela acontecer. Deixa que a lei do mercado controla tudo de novo. Teremos dois presidentes importantes aí, dois representantes políticos para disseminar a ideia do neoliberalismo, o Ronald Reagan, olha que lindo, e mamãe Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Os dois, né? A dama de ferro maravilhosa e Thatcher. Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, olha os dois aqui, os dois, produção, que lindo de bonito, olha só, olha que casal neoliberal maravilhoso, gente. Fato é que também aí no capitalismo financeiro informacional nós teremos uma nova ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Você sabe, Guerra Fria, tem esse card aqui da Guerra Fria, dá e se confere. O capitalismo, ele vence o socialismo. E nós temos aí uma nova ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, mas com outros blocos também de poder, como a União Europeia e o Japão. Na fase da globalização, tem aula no João Brasil de globalização também. Eu nem sei se vai dar para colocar tanto card, mas olha para cá. Globalização, dá e se confere se você quiser. Não, você precisa dar esse confere, tá? Globalização, Estados Unidos liderando os sistemas e nós temos, ó, liderando o sistema, né? Os sistemas. Liderando o sistema, tá? E nós temos aí a conexão, a interdependência entre as nações. Respira! Foi muita coisa. Curtiu? Olha, uma das aulas mais